Estás a ouvir o podcast Amor Perfeito, um podcast que te acompanha na gravidez. Eu sou Paula Castro, formada em Medicina Chinesa e especialista em fertilidade e ajudo mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Aqui neste podcast, todas as semanas trago-te temas sobre a gravidez, sobre o desenvolvimento do teu bebê e sobre tu mesma, para que esta gravidez seja a viagem da tua vida. No episódio de hoje vamos falar sobre os dois grandes períodos da gravidez. Temos o período embrionário e o período fetal. O período embrionário é também chamado de organogênese. Ele vai até à 12ª semana da gravidez. E é um período muito importante porque é durante este tempo que se formam todos os órgãos, daí o nome organogênese. De facto, é o período com maior sensibilidade a tudo o que são agressões externas e é aquela fase em que estamos extremamente vulneráveis para o aparecimento das malformações fetais. Por isso, a maior parte das pessoas prefere não dizer aos amigos, à família alargada, que está grávida até passar esta barreira das 12 semanas. Depois temos o período fetal, que vai das 12 semanas até ao nascimento, em que temos um feto, já não é embrião, chama-se feto, e ele está completamente formado. E nesta fase é o período de amadurecimento, ao longo do qual os órgãos que já estão formados vão adquirir uma estrutura mais definitiva e vão aprender a funcionar para depois cá fora terem uma vida autónoma fora do organismo materno. Neste segundo mês, se ainda não tiveste a tua primeira consulta de grávida, está na altura. E nesta primeira consulta eu recomendo que possam ir em casal, se possível. Isto porque é muito importante tirarem imensas dúvidas que vão surgir e perceberem os dois quais são as transformações por que vais passar, o que é que se vai passar com o teu corpo, com a tua vida e com a tua mente de mulher grávida. É importante que consigas sentir empatia por parte do teu médico obstetra e que tenham as expectativas alinhadas, que percebas qual é a atitude dele em relação a pormenores muito importantes, tal como o parto, para perceber se estão em sintonia. Nesta consulta vais perceber o que podes e o que não podes fazer. Nesta fase embrionária, os órgãos estão a desenvolver-se e tens que ter o máximo cuidado. Portanto, perceber quais são os cuidados da alimentação, o que deves fazer em relação à medicação, suplementação, como reduzir o risco de toxinas e de contaminação ambiental, se podes ou não praticar atividade física, se podes continuar a manter uma vida sexual ativa. E o médico vai tentar recolher todo o historial clínico teu, do pai do bebê e da vossa família alargada, para fazer aqui um rastreamento genético de possíveis patologias que possam existir ou não. Durante esta consulta, o médico também pode querer realizar uma ecografia transvaginal para visualizar o saco gestacional, a vesícula vitelina e o próprio embrião, que nesta altura tem entre 3 a 5 milímetros e que, se já passou as 5 semanas e 5 dias, já tem atividade cardíaca. Esta ecografia é muito importante para despistar a gravidez etópica, que é uma gravidez que não é viável e que pode comprometer a tua saúde. Com base nesta ecografia, é possível datar a gravidez e verificar se a data da menstruação está correta, qual é a possível data de parto e ver todo o organigrama da gravidez. Portanto, vai-se definir o timing das análises, das ecografias, das consultas. Tenta perceber para que é que elas servem também. Vais saber a data provável do parto e isto permite ter aqui um planeamento da gravidez e conseguires organizar a tua vida. É importante ver também todos os riscos que existem, quando é que eles são despistados, como são despistados. Isto para que possas relaxar e acalmar o teu coração. O médico provavelmente vai-te explicar os sintomas que vais ter. E isto é muito importante para não te assustares. Por exemplo, aquelas cólicas, o alargamento da bacia, o aumento do muco cervical, os enjoos, o cansaço, o sono. Ele também pode explicar quais são os cuidados a ter com a pele, com o peso, com a ingestão de água, com as depilações, com a pintura do cabelo. Tudo pequenos cuidados, pequenas nuances que podes perguntar ao teu médico obstetra. E com o bebê, o que é que se passa com o teu embriãozinho? Na 5ª semana, ou seja, na 3ª semana de vida do teu embrião, ele já tem uma forma cilíndrica e o desenvolvimento dele já está acelerado. Mede cerca de 5 milímetros desde a região cefálica até a região caudal. O sistema nervoso está em expansão, o coração, as paredes estão-se a formar e no fim desta semana
ele vai começar a bater sozinho. Os rins, os músculos, os ossos, o fígado estão a desenvolver-se. Na 6ª semana, ele tem o tamanho de um grão de lentilha e mede cerca de 6 milímetros. Começa aqui a iniciar a formação das mãos, dos pés, começa a alinhavar alguns sistemas de uma forma mais plausível, o sistema digestivo, o sistema respiratório, e começa a assemelhar-se a um girino. A cabeça fica mais proeminente, os membros, a face, os ouvidos, o nariz, os olhos continuam a desenvolver-se e começam os primeiros sintomas da gravidez. Normalmente é só na 6ª semana, 4ª semana de vida do teu embrião. Começamos com enjoos, começamos com as náuseas, com o cansaço extremo, com a frequência urinária e vou tentar explicar-te porque é que eles acontecem. As náuseas, que às vezes chegam mesmo a vómitos, elas podem ocorrer por causa do aumento da secreção do estrogênio e do beta-HCG, que são sintetizados pelas células da placenta, mais ou menos 10 dias após a fertilização. E o corpo lúteo, que é aquele saquinho vazio do óvulo que foi ovulado e que foi fecundado e que ficou dentro do ovário, ele continua a secretar grandes quantidades de estrogênio e de progesterona para manter esta gravidez. E por isso, também, muitas mulheres sentem-se muito cansadas neste período e algumas percebem logo que há uma distensão abdominal. Parece que, de repente, houve ali um movimento qualquer e a barriga cresce, dá logo ali um salto. Nesta fase é muito importante começares a fazer um check-up assim mais generalizado. Por exemplo, agendares uma consulta com o teu dentista, que deveria ter sido feita antes da gravidez. Se não foi, este é o timing ideal. Na 7ª semana, 5ª semana de vida do teu embrião, ele já tem o tamanho de um mirtilo e o embrião começa a parecer um ser humano, porque não só tem braços e pernas, como todos os órgãos continuam em desenvolvimento, mas ainda não funcionam. O cérebro, sim, o cérebro já começa uma grande fase de desenvolvimento com as primeiras ligações nervosas entre a retina, os olhos e o cérebro e ele já consegue ouvir. Nesta fase podes começar a falar com o teu bebê, porque já há comunicação. E o comprimento dele é cerca de 13 milímetros. Começa a formar-se a distinção da face, a proeminência frontal, começa a distinguir-se as narinas. Os olhos, um em cada lado da cabeça, são apenas pequenos pontos escuros e já temos um cordão umbilical. As mudanças fisiológicas continuam e em grande produção de hormonas e isto vai provocar alguns sintomas, principalmente sintomas emocionais. Então é muito importante que te ensinem a acalmares a tua ansiedade. Às vezes demora algum tempo para nos cair a ficha. Mesmo que a gravidez tenha sido muito desejada, pode demorar algum tempo a assimilar e vais passar por muitos medos e muitas angústias que também têm causa hormonal. E repara, no meio de desconforto, de náuseas, de vómitos, como estar feliz no meio de tudo isto. Às vezes não é assim tão fácil. E depois vem todo o cansaço, todo o sono extra. Isto porquê? Porque o corpo da mãe está a fazer um esforço extra para formar um ser humano. E isto por si só já é um sinal de alerta para a mulher desacelerar. Nós estamos a formar uma vida e não há como ignorar, não há como fingir que está tudo igual. E a qualidade do sono também é muito diferente. Porquê? Porque o cérebro está a construir uma nova realidade e a mente simplesmente não para. Quando chegamos à 8ª semana de gestação, 6ª semana de vida do teu embrião, ele mede cerca de 20 milímetros e já tem o tamanho de um grão de feijão. Aqui a placenta já é muito mais eficiente. Os órgãos já têm a sua forma mais definida e começam a funcionar. O bebê já tem as feições delineadas, os membros já crescem e já temos algum movimento embrionário. Não vais sentir ainda, mas ele já se movimenta. E o que vai acontecer contigo? Vais ficar mais bonita, a pele e o cabelo vão ficar mais brilhantes, mas pode haver também um aumento de pigmentação, porque há mais níveis de estrogênio e progesterona a circular. É nesta altura que pode haver um escurecimento aqui da auréola mamária, da axila, dos genitais. Algumas grávidas começam mesmo com aquela linha negra que se forma na vertical, em todo o abdômen, e esta linha negra pode-se manter até 1 ano depois do parto. 1 ano. Os intestinos e o estômago vão sofrer grandes alterações e podem desacelerar, causando obstipação ou mesmo dificuldades gástricas. E porquê? Porque o útero vai aumentar e vai pressionar o reto, causando a tal obstipação. Depois toda a mobilidade que acontece
desde o estômago até o intestino, vai diminuindo por causa dos níveis elevados de progesterona, que o que vão fazer é relaxar aquela musculatura. É normal que tenhas os chamados arrotos, a pirose, as eructações, porque demoras muito mais tempo a esvaziar aqui o estômago, porque ele está mais lento, não é? O corpo fica mais relaxado. No fundo era aquilo que também nós devíamos fazer, ficar mais relaxadas. E como podes reparar, com tudo isto, nem sempre é fácil estar grávida e trabalhar ao mesmo tempo. E nem sempre a sociedade percebe e consegue ser empática com isto. E normalmente, como ainda não passámos as 12 semanas e estamos com os sintomas ao pico, as mulheres não querem anunciar para a entidade paternal. Então, o que fazer? Muitas querem despachar trabalho, porque depois não sabem se vão conseguir manter a atividade laboral até ao fim da gravidez e não querem ficar em falta com os colegas de trabalho ou com o chefe. E acabam por entrar em luta com o próprio corpo. E cuidado, isto é uma armadilha. Mas pensa comigo, é tudo uma questão de perspectiva. O bebê está a lutar para se desenvolver e ele conta com a ajuda da mãe. E quando nós lhe damos um ambiente cheio de stress, com adrenalina e com cortisol à mistura, nós devíamos era parar e pensar no que é realmente importante. Para quem é o meu maior compromisso? Para com o meu bebê ou para com a minha entidade patronal? Quando estiveres de baixa, a empresa mantém-se em ti, correto? E o teu bebê? Ele mantém-se em ti? Eu sei que era melhor, era mais bonito, era politicamente correto eu dizer que está tudo bem se mantiveres o ritmo, que vai correr tudo bem à mesma, mas eu e os profissionais de saúde com quem eu me alinho, nós não pensamos assim. E a evidência tem dito que as novas gerações têm feito uma programação epigenética muito mais comprometida, como nós já falámos num episódio anterior. Eu penso que nós temos que ser mais exigentes connosco próprias, não no sentido de querer fazer tudo bem. Já deves ter reparado que eu sou contra aquela expressão da supermulher, mas no sentido de fazer muito bem o mais importante. A minha ideia não é dar-te palmadinhas nas costas para quando não estamos a priorizar o milagre da vida. É sim ajudar mulheres conscientes a dar o melhor de si ao seu bebê. Olha, e é por esta razão que durante a próxima semana, de 21 a 26 de junho, eu vou realizar um evento online para 2 públicos diferentes. Por um lado, vou ensinar mulheres que querem ser mães e ainda não conseguiram o seu positivo a perceberem onde é que está a causa do atraso e como é que nós podemos acelerar o positivo. Porque se elas não estão a conseguir engravidar, têm que aprender a reverter este processo. E vou dar 3 dias de aulas na próxima semana para este tema específico. Ao mesmo tempo, eu vou também ajudar mulheres que já estão grávidas a encontrarem o seu ponto de equilíbrio nesta gravidez, de uma forma a conseguirem ter um bebê muito saudável e conseguirem minimizar os riscos na gravidez para que tudo corra bem. Isto vai ser um evento online e gratuito, mas ele é sujeito a inscrição. E aqui vocês podem estar mais perto de mim e perceber qual é que é a minha metodologia de trabalho. E depois, se fizer sentido procurar a minha ajuda profissional, podem fazê-lo. Eu vou deixar no link aqui na descrição deste episódio, nos comentários, e convido-te, podes vir conhecer um pouco mais sobre a fertilidade, sobre a gravidez, sobre a alimentação, sobre fisiologia, porque nós vamos abordar estes temas. E chegamos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito, o podcast que te acompanha na gravidez. Já sabes que podes deixar mensagens dos temas nos comentários. Tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber, eu trago para ti. E nós temos encontro marcado para a próxima quinta-feira.